Bom dia, queridos irmãos. Nós estamos nesse momento iniciando nossa EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Regular em Mangabeira. Estamos transmitindo pelo YouTube. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Quero mandar um abraço especial para todos que fazem parte da nossa igreja, a Igreja Batista Regular em Mangabeira, a igreja local. E também quero mandar um abraço especial para você que está nos acompanhando nesse momento, nesta manhã maravilhosa que Deus tem nos dado. Mais uma vez, continuando nossos estudos sobre o mediador. Quero lembrá-los que nós tivemos já 2 aulas, né? A última aula nós falamos sobre o mediador é provido e falamos da primeira parte, e nós vamos encerrar esse ponto na segunda parte do mediador é provido com os ofícios do Senhor Jesus. Tá? Nós vamos iniciar com os ofícios do Senhor Jesus. E vamos falar de cada um deles nesse momento, tá? Quero dizer aos irmãos que é um privilégio, é muito bom nós podemos estar falando acerca da palavra de Deus, mesmo em meio a toda a problemática que a pandemia trouxe. Nós podemos usar esses recursos que nos é dado através da tecnologia. Então, você aproveite da melhor forma possível esse estudo que nós vamos ter agora. Vamos iniciar com uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a Tua grandeza, o Teu amor por nós. Esteja com cada um de nós, aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Senhor, esteja abrindo os corações e a mente para discernir, através do Teu Espírito, tudo aquilo que é necessário para o crescimento, para o aprimoramento da vida cristã. Usa Teu servo, Senhor, oriente, dê condições para que possamos entender e transmitir da melhor forma possível, de acordo com a Tua vontade. Entregamos em Tuas mãos cada um que está nos assistindo. Abençoa a vida de cada um, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Então vamos iniciar esse tema. É um tema importante para a nossa vida cristã, em relação a ter essa convicção de que o Senhor Jesus é o nosso mediador, né? O Senhor Jesus é o único mediador, e a gente pode ter essa certeza. Então vamos iniciar mais essa aula, a terceira aula do mediador. E aí, como eu disse, nós vamos falar sobre Jesus é rei, Jesus é sacerdote, Jesus é profeta. Tá? Então, esses 3 ofícios do Senhor Jesus. E aí nós vamos entender melhor por que a palavra nos ensina que Jesus tem esses 3 ofícios e o que isso colabora para termos essa certeza de que o Senhor Jesus é um mediador perfeito, né? É um mediador que nós necessitamos mesmo. E isso é uma bênção muito grande. Muito bem, então, primeiro nós vamos ver sobre o ofício de rei. O ofício primário de Jesus é o de rei. Tá? É para este ofício que o título Cristo sempre aponta no Novo Testamento. Então, a expressão, a palavra Cristo, significa, de certa forma, um reinado de Cristo. O reinado, aliás, do Senhor Jesus. Então, Cristo não é apenas um rótulo, como se fosse um sobrenome, né? Jesus Cristo, né? Jesus o Cristo, e sim um título de realeza. Então, assim, Jesus Cristo corresponderia, como exemplo, a Príncipe Filipe, e não a Filipe Mountbatten, não, né? Príncipe Filipe, Jesus Cristo. Poderia ser, às vezes você vai encontrar nas traduções Cristo Jesus, que seria mais correto, mas a gente entende que Cristo Jesus, Jesus Cristo, não faz diferença para a gente. Nós sabemos que Jesus é o Cristo, Ele é o Rei soberano. Tá? E aí esse ofício é o primeiro ofício que nós vamos ver, que tem base sólida para a gente confiar no mediador. Então, esse título destaca Jesus como o Messias de Deus, o ungido do filho de Davi.
mencionado nas profecias do Antigo Testamento. Vamos para Isaías. Vamos lá para Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Olha lá o que diz o profeta Isaías acerca disso. Você já deve ter, você está lembrando aí dessa passagem. E a gente vai dar ênfase lendo estes dois versículos. Isaías capítulo 9, versículos 6 e versículo 7, que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então nós vemos aí Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Você pode ler depois capítulo 11, versículos de 1 e os seguintes. Você pode ver Jeremias capítulo 23, 5 e 6, Isaías 37 e 24 seguintes, Amós capítulo 9, versículo 11 e 12 e outras passagens que você pode encontrar falando sobre o ofício de Jesus como rei. Então, a afirmação básica do Novo Testamento foi proferida por Pedro, né, no dia de Pentecostes. Vamos lembrar que Pentecoste é uma das principais festas, né, do judaísmo, e foi justamente nesse tempo que o Espírito de Deus pousou ou veio nos primeiros discípulos, né, para ficar definitivamente. Vamos lembrar que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha e voltava, né? A gente sabe disso. E agora, nesse momento aí, ele recebe. E Pedro, logo depois de receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele proclama a palavra, né, o Evangelho, para todos aqueles que estavam ouvindo. E aí o que ele diz lá em Atos capítulo 2, versículo 36? Ele diz: A este Jesus que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Né? Todos aqueles que estavam ali em volta, uma boa parte disse crucificam, né? E aí a gente não vai definir quem foi que crucificou Jesus, você já deve saber. Então vamos lá, vamos continuar. Então, de acordo com isso, Jesus, retratado em Hebreus, assim como no resto do Novo Testamento, é um Jesus entronizado, né? Um Jesus que foi levado ao trono, né? Que recebeu a coroa, assentado como rei. Aí nós vemos essa expressão em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz, no finalzinho diz, à direita da majestade nas alturas. E a gente vê no versículo 8, versículo 13, e no capítulo 10, versículo 12 e 13. Então, o caráter messiânico de Cristo, assim compreendido, é o pressuposto de tudo o mais quanto o Novo Testamento tem a dizer sobre ele. Então, aí é o princípio, é o começo, né? O autor de Hebreus, ele começa falando que Jesus é rei e é acima de todos os reis. E aí ele vai dizendo, né, narrando isso, é um pressuposto importante como base também para toda a Escritura, principalmente no Novo Testamento. E aí o Novo Testamento declara que o reino de Cristo é universal e abrangente. Então, a gente não precisa ter dúvida em relação a isso. Jesus, ele é vice-regente de Deus em todo o universo. Mateus capítulo 28, versículo 18, antes da grande comissão, Jesus estava ali reunido com aquele povo e logo depois ele ia dizer a grande comissão, né, de ir por todo mundo e fazer discípulo, pregando o Evangelho. Então ele disse, antes disso ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos lembrar que Jesus se esvaziou, que Jesus veio, se fez homem como nós, né? Nós vemos isso em Filipenses, claramente, e aí ele não veio usando todo o seu poder, né? Ele veio se limitando à sua criação. E aí, quando ele já está ressurreto, né?
ele já recebeu o seu corpo glorificado, e aí ele recebe também de volta toda a sua autoridade, que o próprio Deus Pai deu a ele. E foi dada no céu e na terra. Então é abrangente. Ele é um vice-regente de Deus abrangente, né? Abrangente. O reino de Cristo é universal e abrangente. Universal. E aí Deus, aí a gente vai ver essa passagem, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, como soberania. Né? Você pode ler Filipenses 2:9 seguintes. Vamos lá para Filipenses 2:9. Olha lá o que diz o Senhor. Quando o apóstolo Paulo, expressando a grandeza da obra do Senhor, ele disse que ele é soberano, né? Filipenses, capítulo 2, versículo 9 seguintes. Okay. Olha lá o que diz. Versículo 9. Diz assim: Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o versículo 9 e 10 e 11 que a gente leu. Tá? Se a gente for ler a partir do 5, nós vemos lá uma exortação muito interessante sobre a humilhação de Jesus, né? Tenham entre vocês o mesmo, versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Tá? Então nós vimos aí. Muito bem. E o alvo desse reino é eliminação de toda oposição ativa à vontade de Deus e de toda desarmonia causada pelo pecado, bem como a salvação do povo de Deus. Então, o principal propósito é isso. A gente vê isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 seguintes, e Efésios capítulo 1, versículo 10 a 12. Depois você dá uma ênfase aí e leia esses dois versículos para você se inteirar e aprimorar o seu conhecimento em relação ao ofício de Jesus como rei. Então, na realidade, embora nem sempre pareça, todas as coisas se movem na direção desse alvo, sob o domínio de Cristo. Então, na realidade, por que ele diz na realidade? Porque nem sempre parece, ele diz, porque as pessoas dizem assim, cadê Jesus, né, reinando? Mas Jesus está reinando nos corações de todo aquele que foi alcançado, né, transformando a vida das pessoas, tendo uma perspectiva correta do que é ter vida real em Cristo. Né? Na qualidade de Rei Salvador, designado por Deus, Jesus exerce absoluto controle sobre todas as criaturas e em absoluto direito sobre os homens. Vamos lembrar que ele exerce essa função, certo? E ele consegue restringir. A gente vai ver isso mais um pouquinho. Olha o que significa. Olha lá, ninguém tem o direito de ser seu discípulo. Olha só, eu não posso dizer assim, olha, eu tenho o direito de ser discípulo de Jesus. Não. E igualmente ninguém precisa temer. Tá? Por quê? Uma vez que se tenha tornado seu discípulo. Por quê? Olha, se eu me tornei o discípulo do Senhor Jesus, eu não preciso temer mais, preciso temer o reinado dele, porque ele é um rei perfeito. Tá? Nós sabemos que houveram muitos reis tiranos, né, na história, como reis bons também, principalmente na história do judaísmo, né, do Antigo Testamento, a gente vê isso, porque Cristo nos governa também, governa todas as coisas visando o nosso bem.
Então ele governa visando o nosso bem. O principal objetivo dele é visar o nosso bem. A pergunta, como Cristo executa o ofício de rei? Você pode perguntar, né? Como é que ele está executando se eu não vejo, como eu disse anteriormente, eu não vejo Jesus executando. Nós vemos Jesus executando espiritualmente e a gente vê claramente a mudança, né, das pessoas quando elas são atingidas pelo poder transformador do Rei Jesus. Então, no breve Catecismo de Westminster, há essa resposta na resposta 26, quando ele diz: Cristo executa seu ofício real, submetendo-nos a si mesmo, primeiro, governando-nos e defendendo-nos, restringindo e conquistando todos os seus e nossos inimigos. Essa palavra restringindo, né, é importante você notar, porque Deus, é o Senhor Jesus que restringe a violência no mundo. Você pode pensar assim, mas acontece tanta violência, tantas atrocidades, tantas pessoas más que fazem coisas horríveis com pessoas. Mas se não fosse Deus atuando, restringindo, seria um caos tão enorme, onde já haveria o extermínio de toda a humanidade, se deixasse por conta da humanidade. Por isso Deus restringe, né? Deus coloca algumas pessoas para restringir isso. Ele libera essas pessoas, ele dá sabedoria, capacidade para restringir, e as pessoas são restringidas pelo poder sobrenatural de Deus, do seu reino, né? E a gente sabe disso. Se não fosse assim, o ser humano ele se mataria uns aos outros facilmente por causa da sua velha natureza. O pecado seria mais exacerbado, né? Vamos lembrar que a palavra de Deus diz que nos últimos dias acontecerão coisas horríveis. Então, é gradativo o crescimento da violência, sim, mas ainda assim Deus restringe, tá? É importante. O Senhor Jesus, no seu reino, ele restringe. Então, portanto, o domínio de Cristo é a nossa segurança. Enquanto ele nos conduz a Deus ao longo da vereda do discipulado, do carregar a cruz. Vamos lembrar que toda circunstância que acontece em nossa vida, as dificuldades que temos, é justamente o carregar a cruz e o aperfeiçoamento dos santos. Então, Deus, o Senhor Jesus, no seu domínio, ele é a nossa segurança, mesmo em meio ao caos. Ele nos conduz a Deus no longo da vereda, né, no caminho do discipulado. Então, o discipulado é uma didática para o nosso crescimento. Então, desta forma, o poema de Isaac Watts, nós vamos ver, encontra eco no coração de todo crente verdadeiro. Então, todo crente verdadeiro vai lendo o poema de Watts, vai ver que tem a ver com o nosso pensamento e a nossa crença. Olha lá o que ele diz. Ele diz assim: Querido Senhor Todo-Poderoso, conquistador meu e rei meu, teu cetro, tua espada e tua graça reinante eu canto. Teu é o poder, assento-me aos teus pés em voluntária submissão, ainda que todas as hostes da morte e os poderes do inferno desconhecido mostrem suas formas mais terríveis de fúria e dano, estarei seguro, pois Cristo demonstra seu poder superior e sua graça protetora. Amém. Que bom a gente vê aí essas palavras de Watts, que nos mostra claramente que é um eco da nossa existência e crença no reinado, no reino do Senhor Jesus. Ele é um régio sumo sacerdote. Aí nós vamos para a segunda parte, né? A primeira parte que nós vimos foi o ofício primário de Jesus é o de rei, e agora nós vamos ver, porém, o rei Jesus também é sacerdote.
Então, ele é um régio sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos lembrar que Melquisedeque veio e recebeu de Abraão o dízimo, né? Antes de haver rei, de haver a lei, né? E também o dízimo em relação a isso. Melquisedeque aparece ali. A gente vê isso no Novo Testamento em Hebreus, e ele cita Salmo 110. Vamos para Hebreus capítulo 5, versículo 6. Vamos lá. Hebreus 5. Ok, Hebreus 5, antes de Tiago, lógico. Hebreus 5, capítulo 6, aliás, Hebreus 5, versículo 6. Olha lá o que diz. Ele diz assim, versículo 6. Ele diz, e em outro lugar também diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele repete lá em 6:20. Olha o que diz 6:20. Ele diz, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos lembrar que Melquisedeque era um tipo de Jesus. Tá? Ele aparece, né, ali no Antigo Testamento, e ele recebe o dízimo, né, antes da lei. Interessante você notar isso. E ele era o sumo sacerdote de Jerusalém, né? A gente vê isso lá. E aí o Hebreus está citando Salmo 110:4, que fala justamente isso, sobre Melquisedeque. Tá? Praticamente as mesmas palavras, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? E vamos lembrar que Jesus é o sumo sacerdote. Qual é a função, ou era a função do sumo sacerdote? Era interceder pelo povo, né, junto a Deus. O que ele fazia? Ele intercedia do povo para Deus. Como? Ele entrava lá no Santo dos Santos e oferecia sacrifício pelo pecado das pessoas ali, das tribos que estavam ali em volta do tabernáculo, né, depois em volta ali do templo. Então, no Santo dos Santos, ele oferecia sacrifício uma vez por ano em favor dos pecados do povo, né? Intercedia. Vamos pensar Jesus como sumo sacerdote agora. A gente vai ver isso. Então, Hebreus capítulo 7 a 10 retrata a perfeição e a finalidade do sacerdócio perpétuo de Jesus. Então, vamos ver. Vamos pensar. No judaísmo havia vários sacerdotes que sucederam uns aos outros, né, durante muito tempo, vários representando ali o povo a Deus. E Jesus foi um sacerdócio perpétuo, né, mostrando como este substituiu e aboliu o sacerdote levítico. Não precisava mais da antiga aliança, tornando a partir disso supérflua, quer dizer, não há necessidade mais. Vamos lembrar que os judeus ainda almejam, né, estar ali no templo oferecendo o sacrifício. Por que eles não estão fazendo mais o sacrifício? Na era cristã, no ano 70, foi destruído o templo, tá? Pela terceira vez, né? O terceiro templo foi destruído. E depois disso, desde aquela época até os nossos dias, não foi reconstruído. E aí eles não poderiam mais fazer sacrifício, porque o sacrifício tinha que ser feito, inicialmente era feito ali no Santo do Santo, no tabernáculo, e depois continuou sendo feito ali no templo, né, no lugar santo, no Santo dos Santos, sempre com o sumo sacerdote. Então,
E Jesus, quando ele vem, ele, a partir daí, torna isso supérfluo, não é mais necessário, até mesmo blasfema, né? A própria ideia de uma mediação sacerdotal humana. Não precisa mais nesse sentido, né? Vamos entender melhor. O que o breve catecismo de Westminster analisa a obra do sacerdócio de Jesus Cristo? Ele analisa assim, ele dá uma resposta no versículo 25, aliás, no versículo não, na resposta 25, né, do catecismo de Westminster. Diz o seguinte: Cristo executa o ofício de sacerdote por ter se oferecido uma vez como sacrifício para satisfazer a justiça divina e para nos reconciliar com Deus, e porque continua intercessão por nós, né? E porque faz contínua intercessão por nós, tá? Faz contínua intercessão por nós. Ok. No tocante ao sacrifício de Jesus, realizado de uma vez por todas, que é a sua obra consumada por nossos pecados, só podemos aqui referir-nos a Hebreus capítulo 9, versículo 1 até capítulo 10, versículo 18. Tá? E aí, desta passagem, aprendemos que quando Cristo provou a morte, né, capítulo 2, versículo 9, na cruz, vertendo o seu sangue e suportando conscientemente o destino do pecador, ser abandonado por Deus, né? Ele sabia que o pecador que o pecado separava o pecador de Deus, e ele suportou o destino do pecador, recebendo os pecados da gente. Ele foi abandonado por Deus naquele momento, quando ele diz: Eli, Eli, sabachthani. Ok, a gente vai ver isso aqui já. Quando ele pronuncia a frase em aramaico, né? Ser abandonado por Deus, ele sentiu isso, que é morte espiritual. Nós vemos isso em Marcos capítulo 15, versículo 34. Vamos lá para Marcos, que aí a gente vê Marcos 15, Evangelho de Marcos. Ele lama sabachthani, quando ele diz lá, olha aí, 15, versículo 34, ele diz: e às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou Eli, Eli, lama sabachthani. Isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quando a gente está lendo aqui no Evangelho, a gente vai perceber que alguns diziam, escarnecendo dele, eles não entendiam o aramaico e dizer por que ele clama por Eli. Na realidade, ele diz: Senhor, Senhor, porque me abandonaste, né? Em aramaico. Jesus falava as 3 línguas, né? Hebraico, aramaico e grego. Tá? E ele fez purificação eterna por todos os pecados. Nós vemos isso em Hebreus capítulo 9, versículo 23, 10, 12, 14 e 17. Então, na presença imediata de Deus, no Santo dos Santos, né, celestial, que o tabernáculo apenas tipificava. Então, tanto o tabernáculo como o templo tipificava, né, o que iria acontecer, e aconteceu, foi confirmado, finalmente a profecia foi cumprida em Cristo. Então, nós vemos em Hebreus capítulo 9, versículo 12, 24 e 25 isso. Então, dessa forma, ele garantiu que quando os crentes agora aproximam-se de Deus, não lhes é impedido o caminho de acesso. Então, nós sabemos que Jesus quebrou essa barreira, né? Quando o véu se rasgou de cima a baixo, ali quando ele diz está consumado. Vamos lembrar disso. Então, nós temos livre acesso que os antigos não tinham, né? Na realidade, o Antigo Testamento, o judaísmo não tinha, porque eles tinham que ter um intermediário, um sumo sacerdote humano, que teria que ir lá no templo, em nome do povo, levando
um sacrifício para pagar os pecados do povo. Nós temos um caminho que não está mais fechado para nós. Está desimpedido, né, esse acesso. Nem lhes é infligida a pena do pecado, porque a pena do pecado era um cordeiro que era sacrifício no lugar da gente, mas como uma representação do cordeiro que viria. Jesus veio e agora nós temos essa consciência, nós temos esse conhecimento que foi dado para nós, e a gente não tem mais nenhum empecilho de chegar à presença do Senhor. A qualquer momento eu posso falar com o Senhor em oração, diferente dos judeus que ainda tem uma reverência. Não estou dizendo que a gente não deve ter reverência, mas eu não preciso marcar a hora para falar com o Senhor. Óbvio que existe um tempo em que você deve meditar na palavra, meditar em oração, naquele tempo que você pode escolher. Mas em qualquer momento em que nós estivermos em nossa vida, segundo a segundo, eu posso chegar na presença do Senhor por causa do sacerdócio de Cristo Jesus. Ele nos deu essa segurança, né? B. No tocante à constante intercessão de Jesus em favor do seu povo, aqueles que, Hebreus fala sobre isso, por eles se chegam a Deus, conforme Romanos 8,34. Vamos para Romanos 8,34. Confira, aliás. Romanos 8,34. O que diz lá? Olha lá. Que é uma confirmação de que o autor de Hebreus fala em 7,25. Romanos 8,34. Vamos lá. Ok. Romanos 8,34 diz o seguinte. 8,34 diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, o verbo usado no Novo Testamento tem um significado ao mesmo tempo mais intenso e menos intenso do que o verbo interceder em português. Então, é interessante você ver isso, porque no original, interceder, a palavra interceder no português não reflete claramente. Então, o que significa isso? É que é mais intenso porque, primeiramente, o significado não é apenas fazer pedidos, mas intervir ativamente numa situação em favor de alguém, para fazer tudo quanto é mister para o bem-estar desse alguém. Então, ele é mais intenso. E ele é menos intenso, porque não envolve qualquer sugestão de apelo baseado na admissão de impotência. Eu não consigo, mas eu preciso apelar ao Senhor. Não. O Senhor Jesus, como sacerdote, ele não precisa de apelo. Simplesmente ele ora e Deus já dá a resposta. Porque ele fez uma ponte por causa do sacrifício, na qual foi pago no nosso lugar. Então, é uma grande diferença, né? O Senhor Jesus é o intermediador das nossas orações. Nós podemos interceder também, como sacerdócio santo, podemos interceder uns pelos outros por causa de Cristo. Então, eu posso, essa intercessão é a única, vamos dizer assim, perfeita. Então, eu não preciso mais de nenhum mediador, nem de sacrifícios, porque Cristo é o nosso sacrifício. Então, não há dúvida que o Deus homem continua expressando ao Pai o seu desejo pelo cumprimento daquilo que ele sabe ser a própria vontade do Pai para aqueles que lhe foram dados, né? Tal como fez quando esteve neste mundo. Então nós vemos Jesus intercedendo através da oração também. A gente vê isso claramente ali na oração sumo sacerdotal de Jesus em João 17, né? E a gente confirma, aliás,
em João 14,16. Vamos lá para João 14,16. Olha lá o que diz. Ele diz assim, João 14,16. Ele diz: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Né? Isso é confortador para nós. Deve ser. Deve nos dar uma segurança extrema em nossa vida, sabendo que o Senhor Jesus enviou o Consolador para continuar a nossa segurança, né? a estadia dele agora em espírito em nós mesmos. Isso é uma bênção muito grande. Porém, isso não é tudo que está envolvido na intercessão. A intercessão sacerdotal de Cristo é uma intervenção régia de rei, né? Procedente do seu trono. Uma intervenção alicerçada no fruto que ele, o rei, está presente com Deus. Hebreus 9:24. Como advogado de seu povo. Né? Nós sabemos que Jesus é o nosso advogado que intercede por nós constantemente. Hebreus 9:24. O que diz lá? Justamente isso. Vamos lá, para Hebreus 9, versículo 24. Ok. Hebreus 9, 24. Ok. Ele fala assim, 9, 24. Ele diz: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Tá? E a gente vê, nisso consiste a propiciação eterna, eficaz pelos pecados deles, em virtude de seu sacrifício realizado de uma vez por todas, de uma vez para sempre. Né? 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos lá, 1 João, mais à frente. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim, ó: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. A suficiência de Jesus aí como sacerdote, que não leva o sacrifício, mas é o próprio sacrifício definitivo e para sempre, né? E aí, portanto, poderíamos definir a intercessão de Cristo como aquela atividade celestial, mediante a qual ele garante que não serão desapontados todos os que se achegarem a Deus por intermédio dele, invocando o seu nome, confiando nele, quanto ao perdão, quanto ao acesso à presença do Pai e a graça para ajudá-los em momentos de necessidade e a glória celestial no fim. Então eu posso ter essa certeza e essa segurança. Então o Novo Testamento não nos encoraja a especular quanto à exata natureza dessa atividade de Cristo, mas convida-nos a nos regozijarmos na certeza de que qualquer que seja a forma de que ela assuma, é certa e infalivelmente eficaz. E aí, no terceiro lugar, nós vamos ver o sacerdote real também é profeta. Então, Deus falou por meio dele e pregou o evangelho através de seus lábios, né? A gente vê aí Hebreus capítulo 1 e 2 e capítulo 2 e 3 que fala sobre isso. Então, o ministério dos apóstolos foi uma extensão do ofício profético de Deus, de Cristo, né? O ministério dos apóstolos é exatamente a extensão do ministério de Cristo. É a mesma coisa que a extensão de uma faculdade, por exemplo, né? Nós temos a extensão do Seminário Batista do Cariri, que é aqui em João Pessoa, onde a gente dá justamente as mesmas matérias
do primeiro ano do seminário lá. Não existe diferença, são as mesmas matérias. Então, da mesma forma, o ministério dos apóstolos é a extensão do ofício profético de Cristo. Então, ele fala da parte de Cristo. E eles pregavam em nome dele e inspirado por ele, lógico. As palavras que são proferidas aqui, que são registradas nas Escrituras, são justamente inspiradas pelo próprio Deus a eles. E o que eles falavam era da parte de Cristo. Então a gente vê isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Vamos lá para 1 Coríntios 2, 13. 1 Coríntios 2, 13. O que diz lá? Olha lá o que ele diz. 1 Coríntios 2, 13, ele diz assim. 1 Coríntios 2, 13. Ok. Diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Né? Quando a gente quer provar a Bíblia, a gente prova com a própria palavra. A Bíblia é provada com a palavra de Deus. A Bíblia, uma passagem, ela é comprovada e provada que é real com a própria palavra de Deus que está inserida, que é a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tá? Então, a pregação apostólica era a pregação de Cristo. Os apóstolos falavam da parte de Cristo. De modo que muitos que nunca viram Jesus em carne puderam ouvir sua voz através da palavra dos apóstolos. Nós vemos isso em Lucas 10:16, João 10:16 e Efésios 2:17. Vamos lembrar que quando Jesus ressuscitou, passou um pouco tempo com eles e subiu aos céus. Eles ficaram ali sem. Jesus disse: não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o Consolador. Então, em espírito, né? O Espírito de Deus agora estavam tanto nos apóstolos como está em nós. Agora vamos entender que eles continuavam a falar de Cristo. E aqueles que tiveram o privilégio de estar com Cristo naquela época, né? Puderam vê-lo, ficaram maravilhados com as palavras. Só que muitos deles que ficaram maravilhados com a palavra não creram nele. Então, mesmo presente, muitos não creram. Mas o interessante é que depois que ele vai, aquele grupo de pessoas ali, tanto discípulos como os apóstolos em especial, pregavam Cristo. E as pessoas ouviam Cristo falando através deles. É importante você notar isso e ter reverência diante da palavra, independente de quem fala. Se alguém que está falando, mesmo que seja simples e não seja eloquente, está falando verdadeiramente da palavra de Deus, do evangelho puro e simples e verdadeiro, você tem que ouvir, parar para ouvir e ver o quanto Deus usa. E aquela pessoa que está falando, ele está falando como se Cristo estivesse falando, como o próprio Deus estivesse falando. Não para que ele seja engrandecido, não, mas ele é usado por Deus como um servo. E por isso eu posso ouvir a voz, por isso que eu falo constantemente, nós vamos ouvir a voz de Deus. Eu vou falar, mas é a voz de Deus, porque é a palavra de Deus. Eu não posso falar da minha parte, mas eu falo da palavra. Por isso o evangelho deve ser pregado do jeito que ele é. E aí o mesmo sucede quando o evangelho apostólico é anunciado hoje em dia. Então não é só naquele tempo. As pessoas podem dizer assim: não, naquele tempo, que eram os apóstolos estavam com Jesus e receberam. Vamos lembrar que Paulo não estava com Jesus. E ele foi um dos maiores apóstolos, mais usado, né, por escrever e falar da parte de Jesus o que ele queria que ele continuasse falando. Então, na medida em que o Espírito de Cristo operava através da palavra, os homens continuam ouvindo a voz de Jesus. Então, vocês estão ouvindo a voz de Jesus quando nós estamos falando acerca das Escrituras. E você precisa ter reverência a isso e precisa aproveitar o momento de ouvir a voz do Senhor. Às vezes, um simples pregador pode trazer uma mensagem que você precisa ouvir, ou que todos nós precisamos ouvir.
independente se ele é eloquente ou não. Então, diz o breve catecismo de Westminster, em sua resposta 24, diz assim: Cristo executa o ofício de profeta ao revelar-nos, por sua palavra e pelo seu Espírito, a vontade de Deus quanto à nossa salvação. Portanto, todos os crentes, em todas as épocas, podem dizer o seguinte: ouvi o Salvador dizer, vem descansar em mim. Tal é o nosso mediador. Deus encarnado, homem divino, profeta, sacerdote e rei. Aleluia! Que maravilhoso Salvador. Não é uma bênção? Pois é, meus queridos. É uma bênção muito grande a gente poder ver essa realidade em nossas vidas. Nós podemos ter essa certeza absoluta, né, de que o mediador é perfeito, porque ele teve ou tem os 3 ofícios, né? Ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta. Nenhum pode ter esses 3 ofícios ao mesmo tempo. Só o Senhor Jesus. Por esse motivo também ele é um mediador que é provido para nós, que é perfeito para nós. Então, nesse entendimento que o Senhor nos concede através da palavra, nos dá uma segurança incrível de a gente poder continuar louvando o nome do Senhor e se alegrando em comunhão, ouvindo a sua voz, cantando e louvando para Ele, adorando como Ele deve ser adorado e falando com Ele através das orações. Que você esteja cada vez mais crescendo no entendimento. Nós sabemos que existem pessoas, muitas pessoas, que depositam ainda no mediador humano para chegar a Deus. Você não precisa mais, porque o próprio Deus providenciou para nós um mediador perfeito, que não precisa mais de sacrifício, que nos deu a abertura para a gente chegar na presença dEle. Eu posso chegar e chamar Deus de Pai, por causa de Cristo. Cristo nos ensinou que devemos chamar o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, de Pai, porque Ele o chamava de Pai e Ele nos ensinou a chamá-lo de Pai. E isso é uma abertura enorme, né? Essa intimidade que temos em Cristo Jesus para termos uma comunhão plena com o Senhor nosso Deus. Então você pode ter essa certeza. E isso tem que ser colocado no seu coração para você viver uma vida plena, uma vida cristã plena, de crescimento, em piedade, em santidade, em amadurecimento cristão, né? Para você considerar os outros superior a você mesmo, para você amar os seus inimigos e orar pelos que te perseguem, né? Ser manso e humilde de coração, né? São tantas coisas que o Senhor tem nos ensinado e muitas delas nós não observamos, nós não agimos, não aplicamos em nossa vida. Você precisa, e eu preciso fazer isso. Porque não adianta a gente ouvir os ensinamentos, saber que Jesus é um mediador perfeito, no entanto não usufruir disso para a glória dele. Então você tem esse privilégio. Se você ainda não entendeu o Evangelho, você precisa entregar sua vida a Cristo, porque Ele é o único mediador. Ele que faz a ponte entre você e Deus. Não existe outro ser humano. Os sacerdotes faziam isso, mas ofereciam um sacrifício que não era permanente. Jesus foi o próprio sacrifício e ele é permanente. O seu sangue vale para toda a eternidade, se fosse necessário. E ele fez aquilo que o Senhor tinha pedido para que ele fizesse. E ele cumpriu o seu propósito. Por isso você pode confiar em Jesus, não em nenhum outro. Nenhum outro pode ser ponte, pode ser mediador entre você e Deus. Só Jesus, porque Ele foi o único, perfeito, sem pecado, oferecido para pagar os nossos pecados. Tá? Deus esteja abençoando a sua vida, que você compreenda cada vez mais a palavra do Senhor. Logo mais à noite, se Deus assim permitir, estaremos ali adorando o Senhor em espírito e em verdade. Um privilégio muito grande. Você esteja
ali conosco, adorando o Senhor. E eu quero lembrá-los que Deus, Ele tem misericórdia constante em nossa vida. Mesmo que você se sinta tão pecador, você pode chegar ao Senhor e dizer assim: perdoa, me perdoa porque Cristo pagou o meu pecado. E eu reconheço que sou errado e que não posso pagar por mim mesmo. Então você, ainda que você não entendeu, e se você quiser entender, que sabe quem é o Senhor, que vive uma vida cristã, procure viver uma vida cristã plena, com intimidade com Deus. Tá? Ok? Muito bem. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso para a gente usar essa ferramenta tão importante para continuar transmitindo a mensagem do Senhor. Tá? Se você quiser dar um positivo, pode dar, fique à vontade. Vamos orar, encerrando esse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, pelas pessoas que estão sofrendo ainda, muitos enfermos, principalmente em nossa igreja local, também muitos crentes, muitos cristãos fervorosos, piedosos, ó Senhor, estão realmente passando por grandes dificuldades. Aqueles que são perseguidos em outros países e aqueles que estão no nosso meio, enfermos, que necessitam, ó Deus, sabendo, Senhor, que tudo isso é para o aprimoramento, para o crescimento nosso. Nós te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia, cura, Senhor, para a glória do teu nome. Pegamos em tuas mãos, ajuda-nos a compreender cada vez mais a tua palavra. Usa o teu servo toda vez que proferir a palavra, que seja de ti, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede. Mesmo sendo pecadores, o Senhor nos usa para a tua glória. Esteja com a tua igreja local e todas as igrejas que é o corpo de Cristo espalhada pelo mundo todo, para proferir e para representar e para buscar nas pessoas o retorno à imagem de Cristo, que eles possam entender que precisam nascer de novo para ter livre acesso ao Senhor. Obrigado por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos, estamos encerrando nesse momento. Que Deus esteja abençoando a sua vida para a glória do Senhor. Amém.